voltando lá atrás, que eu tava falando da minha infância, né? Então minha mãe pegou os tecidos e foi pra feira, eu fui junto com ela, então eu trampava na feira junto com a minha mãe desde os meus 7 anos de idade. E estudava, nunca deixei de faltar na escola por causa disso, achei importante destacar. Pública, estadual. Eu estudei até a 8ª série. Escola estadual também, lá em São Bernardo. Então, eu sempre estudei em escola estadual. E era boa a escola? Horrível. Não, pô, a minha era boa, cara. Ixi, é que anos 70, né? É outra. Então, nos anos 90 pra cá, teve uma precarização do ensino público aqui em São Paulo pelos governos do PSDB, né? Que ficaram aí 30 anos no governo, destruindo a educação, principalmente o período Alckmin, tá ligado? Você é louco, o Alckmin foi governador de São Paulo por 14 anos, que foi justamente o período que eu tava na escola. Então, você viu essa piora ano a ano, né? O Alckmin, ele se tornou governador, se eu não me engano, em 2001, né? Eu nasci em 2000, ele se torna governador em 2001, vai até 2006, quando ele vai concorrer à presidência, não ganha. Aí ele volta em 2011. 2011 ele fica até 2018, ou seja, durante toda a minha adolescência. 2011 eu estava no Fundamental 2, entrei no Fundamental 2 e depois no ensino médio. Durante todo esse período o Alckmin era governador. Então eu peguei tudo que ele fez ali na educação. Então, pra você ter ideia, as escolas que eu estudei, mano, juro pra você, tá ligado? Era nível de faltar giz e apagador. O professor, como o professor escrevia na lousa? Já começa por aí, né? Que é a lousa de madeira, aquelas lousas antigas, né? Muitas escolas que tem aquelas lousas o giz é a coisa mais barata do mundo, cara. Como é Os que professores tinham que comprar o giz, levar do dinheiro deles. Apagador, eles apagavam com papel higiênico. Nunca teve nada impresso pra nós, tá ligado? Provas impressas? Nunca. Eles passavam na lousa e a gente ia copiar, tá ligado? Ou então eles ditavam. Banheiro, falta de saneamento básico total. Não tinha sabonete. Não tinha, às vezes, água, muitas vezes, na verdade. Não tinha porta no banheiro. Papel higiênico, tá ligado? E sem contar a merenda, né? Porque o Alckmin, ele ficou conhecido aí como ladrão de merenda. Exatamente. Então, parça, eu juro pra você, era coisa de... O nosso almoço era bolacha, todo dia. Todo dia era bolacha. E olha que tem escolas que nem bolacha tinham, né? Então era bolacha seca com aquele leite rosa, sei lá que... Não, viveu uma época desgraça boa, cara. era aquela. Tinha merenda, tinha... A gente brincava que todo dia era alguma coisa com salsicha, né? Era pão com salsicha, ou arroz com salsicha, ou macarrão com salsicha e aquele que suco, mas sempre tinha, não posso reclamar. Então, muitas vezes tinha, né? O macarrão com salsicha, um nuggets. O dia de nuggets era o dia de festa na escola. Mesmo? O pessoal fazia soltar rojão. Juro pra você, era dia de festa. Porque geralmente era só bolacha mesmo. Você vê a diferença que faz isso, né, cara? Total, mano. Se tivesse isso... E dinheiro tem, né? Esse que é o problema. Então, parça, São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Como é que... Cara, não chega. É falta de vontade mesmo, tá ligado? É uma crueldade proposital. Inclusive, né, depois do Alckmin veio o Dória, governador. E aí, o Dória, que ele queria se candidatar à presidência, né, de 2020 mais ou menos pra cá, ele começou a fazer algumas coisas, né, nas escolas, né, depois que voltaram às aulas depois da pandemia, muitas escolas, eu acho que a maioria talvez, já estão com televisão dentro das salas de aula, né, então foi uma coisa boa, né, porque a televisão ajuda o professor a colocar um vídeo, até meu, né, bota um vídeo, bota alguma coisa lá pros alunos assistir e dar uma entretida, mas... Isso não foi feito por bondade do Dória, né? Eu fui palestrar numa escola uma vez e a diretora me explicou por que ele fez isso, né? Por 2 motivos. O primeiro era para fazer marketing, né, eleitoral, e o outro é porque o estado de São Paulo estava acumulando verbas do Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica que o governo federal envia para os estados, desde a época do Alckmin, que era acumulado, guardado esse dinheiro. Ele não investiu propositalmente, porque ele não quis. E aí o dinheiro ficou parado. E aí o Dória tava lá e pegou aproveitou e investiu esse dinheiro. Cara, que absurdo, velho. Então você vê, eu falei, caralho, já poderia inclusive ter televisão nas salas de aula desde a época que eu tava na escola. Mas não tinha, por quê? Porque o vagabundo que tava lá e que lamentavelmente agora é o vice-presidente, né? Isso aí foi uma coisa que eu fiquei assim, até hoje eu não aceito isso. Apesar de ter votado criticamente no Lula no segundo turno, isso aí eu nunca aceitei, o fato dele botar o Alckmin pra ser vice. Mas enfim, então eu peguei tudo isso na escola, tá ligado? Então eu estudei nessas escolas precárias, outra coisa, material didático, livros e apostilas, né? As apostilas sempre chegaram, né? Mas os livros didáticos nunca chegou na minha escola, né? E se chegava, era um livro pra sala inteira, tá ligado? E eu tô falando isso porque agora eu tô na USP, tô fazendo licenciatura, né? Inclusive a USP, que é uma universidade estadual, é uma contradição que eu aponto pros alunos nas minhas palestras. Eu falo, a USP é uma universidade pública estadual, a escola de vocês é uma escola pública estadual. O mesmo governo do estado, a mesma Secretaria de Educação que administra a USP, administra a escola de vocês, faz a escola de vocês ser isso e faz a USP ser a melhor universidade da América Latina. Por quê? Quem tá na USP, playboys brancos, quem tá aqui na escola pública estadual, pessoas pobres, negras e periféricas. Na USP e os outros que se dão. Educação básica que se lasca, o foco é o ensino superior. Quando deveria ser diferente, né? Exato. A base da pirâmide é muito mais importante do que esse... Senão até você não consegue que mais pessoas cheguem lá no topo, né, cara? Exatamente. Mas
Mas você conseguiu estudar mesmo com todas as dificuldades? Você tem uma lembrança boa de estudo ou tipo teve que depois tirar o tempo perdido de outra forma? Como foi? Mano, na escola não tive estudo de qualidade. Eu falo assim, com tristeza, mas com muita sinceridade, né? Chegou despreparado, então. Totalmente despreparado. Assim, eu sempre gostei muito de estudar, né? O meu pai, ele me ajudou muito a ter esse gosto pelo estudo, né? Porque o meu pai, a história, basicamente resumindo um pouquinho da história dele, como eu tinha falado, ele chegou do Piauí aqui em São Paulo nos anos 80, ele era adolescente, eu acho que ele tinha por volta de 13 anos, não terminou o ensino fundamental, né? Na época eram outras nomenclaturas lá que chamava primário, ginásio, pai, ele não terminou nem a parte do fundamental, porque ele veio pra cá e teve que trabalhar. Na verdade, lá no Piauí ele já trabalhava. Meu pai, ele disse que ele começou a trabalhar na roça lá com 6 anos de idade, né? Depois ele vem pra cá, ele vai virar cobrador de ônibus, tudo quanto é coisa ele trabalhou. E aí ele não estuda mais. Depois, inclusive na hora que eu tava falando que minha mãe foi pra feira, o meu pai ele foi fazer o quê? Ele foi ser segurança. Tá. Então minha mãe foi pra feira, meu pai foi ser segurança. Foi segurança de mansão, tá ligado? Foi segurança de empresa, de tudo quanto é coisa ele trabalhou de segurança, vigia noturno. Então teve muito tempo que minha mãe trampava na feira de dia e meu pai ficava em casa de dia e trampava de noite, né? Porque ele era guarda noturno. E aí, ele conta que teve um dia que ele foi procurar um trampo, né, num lugar, acho que ele entregar currículo, sei lá. Foi tentar se trampar num lugar. E tipo assim, a pessoa que tava contratando meio que humilhou ele. Porque ele não tinha um fundamental. Falei, você não tem nem ensino fundamental, o que você tá querendo aqui, tá ligado? E ele saiu de lá tão humilhado por causa disso, tá ligado? Ele falou, mano, eu vou voltar a estudar, tá ligado? E isso foi um impulso pra ele voltar a estudar. Essa humilhação que ele sofreu. E ele falou pra mim e pro meu irmão, né? Falou assim, ó, vocês não vão passar por isso que eu passei hoje. Vocês vão estudar, vocês vão fazer no mínimo uma graduação, uma faculdade, vocês vão ter um futuro diferente do meu. Então ele botou isso na minha cabeça quando eu era muito novo. Isso pra mim foi fundamental. E ficou na tua cabeça. Ficou na minha cabeça. E meu pai cobrava muito que a gente fosse pra escola. Ele não deixava faltar de jeito nenhum. Se você for pegar meu histórico escolar, eu juro pra você, que foda isso, da minha primeira série do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, você não vai achar 20 faltas. Todos os anos escolares eu não faltei nem 20 vezes. Assim, isso eu acho muito foda. Ele não deixava. E ele cobrava muito que a gente tirasse notas boas. No meu boletim não tem nenhuma nota abaixo de 7, que matérias eu acho. você gostava mais? Então, no fundamental humanas. Eu não me lembro muito, mas o ensino médio era humanas. Acho que no fundamental era humanas também. Na parte do fundamental 2, português. Eu lembro que eu gostava muito de história. História. Eu sempre gostei muito de história. Aí no médio eu já tive contato com a sociologia, que foi a minha preferida, né? Sociologia e filosofia. Você achou na sociologia, você achou uma vertente legal pra se aprofundar. Então, já chego aí, só pra fechar aquela parte do teu pai, do meu pai, que passou esse valor pra mim e pro meu irmão. Vocês vão estudar, pai, pum. Então, eu cresci gostando muito de ir pra escola, gostava muito de estudar. Você lia muito? Lia muito, né? E eu comecei lendo muito gibi, né? Então, que você lia? Eu lia muito gibi da Turma da Mônica. Só da Turma da Mônica, na verdade. Eu era viciado da Turma da Mônica, de verdade. Inclusive, meu sonho, quando eu era criança, era ser cartunista. Eu queria trabalhar com o Maurício de Souza. Tanto que a gente gravou com o Maurício Souza lá, foi meu sonho realizado. Porque quando eu era moleque, eu queria desenhar na Maurício Souza, cara. Eu também, mano. Eu fazia...